Muito bem, dando sequência então, estávamos falando no videozinho passado a respeito dos sujeitos que vão compor o polo ativo da ação civil ex delito. Repetindo para quem talvez tenha ficado com alguma dúvida, a ação civil ex delito, pessoal, nada mais é do que a execução na esfera civil de uma sentença penal condenatória, tá? Que já pode estar liquidada, o juiz já pode dizer, de acordo com o que a gente viu no vídeo passado, né? O juiz já pode dizer o valor mínimo dos danos, né? Liquidar, portanto, já pode a vítima ingressar na esfera civil com essa execução de danos previamente liquidados na sentença penal condenatória, sem que isso impeça que a vítima possa demonstrar, ou seja, liquidar um valor de danos acima daquele valor minimamente estabelecido pelo juiz na sentença penal condenatória, tá ok? Então, no polo passivo, aliás, antes de falar do polo passivo, preciso dizer para vocês o seguinte, tá? A própria Defensoria Pública ou até mesmo o Ministério Público poderão propor em nome da vítima ou seus representantes a ação civil ex delito. Aonde que isso está disposto? No último artigo que trata da matéria, no Código de Processo Penal, que é o artigo 68. Então, pessoal, o artigo 68 do Código Penal, desculpe, do Código de Processo Penal, só um instantinho aqui, que caiu aqui a minha... Artigo 68, tá? O artigo 68 do Código de Processo Penal nos diz assim, ó, quando o titular do direito à reparação do dano, tá? Ou seja, aquele que tem que propor a ação civil ex delito, for pobre, a execução da sentença condenatória, nos termos do artigo 63, ou a ação civil, é promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Prestem atenção, vamos lá. Quando o titular da ação for pobre. Quando que o titular da ação é pobre? A gente usa para isso o artigo 32, para essa definição de pobreza, o artigo 32, parágrafos 1º e 2º do CPP, que a gente já trabalhou por ocasião da análise da ação penal. Então, o artigo 32 nos remete à ação penal privada e diz assim, ó, nos crimes de ação penal privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Analisando esse artigo, a gente usa como parâmetro lá para a ação civil. Então, aqui, o Ministério Público pode tomar, às vezes, de titular da ação civil, ou mesmo agora, de acordo com as funções conferidas à Defensoria Pública pela Constituição Federal de 88, a Defensoria Pública, tá? Então, quem que é considerado pobre para efeitos desse artigo que a gente está olhando? Considera-se pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família. E aí o parágrafo 2º diz assim, será a prova suficiente da pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido, tá? Olhem só a responsabilidade do delegado de polícia, né? Ter que fazer atestado de pobreza. É que antigamente, né, se compreendia que nas cidades menores, principalmente, mas na década de 40, ali, quando o código entrou em vigor, que a autoridade policial conhecia as pessoas que residiam na sua área de atribuição, então podia atestar com fé pública, que tem, né, até hoje detém fé pública a autoridade policial, poderia atestar, então, essa situação de pobreza aí da vítima, tá? Claro que hoje em dia se aceita como é que chama? A declaração da vítima nesse sentido, né? E, obviamente, que se a Defensoria Pública ou o Ministério Público substituirão essas partes, a Defensoria Pública ou o Ministério Público, na ausência da Defensoria, vão se certificar dessa situação de pobreza aí para ajuizamento da ação civil no lugar do ofendido, tá? Então, é isso. A gente vai analisar lá, de acordo com o artigo 68, essa capacidade postulatória que fica subjacente, né? Então, agora,
Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que essa ideia, hoje, depois que a Constituição Federal de 88 incumbiu a Defensoria Pública, a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, né? Então, o Ministério Público fica igual com essa titularidade para a propositura da ação civil ex delito, de acordo com o entendimento do STF. Vou passar, quero que vocês anotem, um recurso extraordinário 147.776. Recurso extraordinário 147.776, que diz o seguinte, que o MP pode entrar com essa ação no caso de vítima pobre, onde não houver defensoria pública, tá? Então, é para dar essa máxima facilidade, então, de acesso à justiça, que é a garantia da Constituição Federal a todos, tá? Então, como substituto processual aí do ofendido, poderá haver, então, essa titularidade aí do Ministério Público quando não houver defensoria pública no local, tá? Mas, cada vez mais, a defensoria pública está atendendo em todos os lugares, né? Então, cada vez menos vai haver essa possibilidade do Ministério Público propor a ação no lugar da vítima, tá? Vai caber realmente ao a Defensoria Pública, tá? Outra coisa que eu preciso falar ainda para vocês com relação à legitimidade aí para a propositura da ação, ok? E para figurar no polo passivo, então, quem é que vai ser o executado, tá? Evidentemente que vai ser o autor do crime, aquele que tiver figurado no processo criminal como autor do crime ou seu responsável civil, tá? O responsável civil do autor do crime. Então, olhem só, quem é que pode ser responsável civil por alguém? O artigo 64 do CPP é que nos estabelece essa possibilidade. Ó, vamos voltar ali. Artigo 64, ó. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime, se for o caso, e se for o caso, contra o responsável civil, tá? Então, quem é que vai figurar no polo passivo? O autor do crime ou seu responsável civil. Aonde que a gente encontra as hipóteses de responsáveis civis? Lá no artigo 932 do Código Civil, tá? O artigo 932 enumera, então, os responsáveis pela reparação civil nas hipóteses de pessoas que vão ser responsáveis, então. E deixa eu abrir com vocês aqui o Código Civil, só um minutinho. Código Civil, estava aberto aqui, agora fechou. Só um minutinho, fechou aqui, eu vou ter que reabrir. Código Civil, tá? Vão acompanhando, procurem aí o Código Civil, tá? Artigo 932. O artigo 932 diz assim: são também responsáveis pela reparação civil. E aí vem os pais, o tutor e o curador, o empregador, os donos de hotéis, hospedarias, casas, estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia, tá? Então, anotem aí que no artigo 932 do Código Civil, vocês encontram os responsáveis pela reparação civil dos danos que vierem a ser causados, tá? Evidente, pessoal, que vocês têm que lembrar o seguinte, que é bem interessante com relação ao artigo 64 ainda, que é o seguinte, tá? Responsável civil tem os responsáveis legais. E, além disso, existem outros responsáveis que não são os responsáveis legais que a gente viu ali no 932 do Código Civil, mas responsáveis que não figuraram no polo passivo da ação penal e que, portanto, não vão poder figurar no polo passivo de uma execução de uma ação penal, porque sequer a eles foi oportunizada a discussão
no âmbito dessa ação penal, né? Então, olhem só o exemplo que eu vou dar, tá? Ó, é um exemplo que a doutrina trabalha, tá? O motorista de uma empresa de ônibus atropela culposamente alguém e mata, tá? Evidente que a ação penal vai ser contra o motorista, porque não existe ação penal objetiva, então eu não vou entrar com ação penal contra a empresa de ônibus que era empregadora desse motorista, né? A gente vai discutir o crime contra o seu autor responsável, que é o motorista do ônibus, né? Então, esse motorista vai ser o réu da ação penal, supondo que tenha uma sentença penal condenatória contra ele, a vítima poderá propor a ação civil ex delito, ou seja, a execução dessa ação penal condenatória contra o motorista do ônibus. Agora, a vítima ou seu representante legal, que a gente já falou ali do polo ativo, né, ou até o Ministério Público, a Defensoria Pública, não poderá propor essa execução dessa sentença judicial contra a empresa proprietária do ônibus, tá? Pelo simples motivo aqui, né, gente, que esse empregador, essa empresa, não figurou no polo passivo da ação criminal, portanto, não pode produzir provas nem nada do gênero, então não seria justo, tá? Que essa ação civil, essa execução civil pudesse ser proposta contra a empresa. Agora, nada impede que a vítima possa entrar com uma ação de conhecimento na esfera civil, de reparação de danos, contra a empresa, tá, gente? Então, aí tá tranquilo, aí a vítima pode sim entrar com processo de conhecimento, uma ação de indenização por danos morais, materiais, enfim, contra a empresa. Agora, uma ação civil ex delito, ou seja, executar a sentença penal condenatória, a doutrina entende que contra a empresa não, tá? Somente contra o autor do crime, no caso aqui, o motorista da empresa de ônibus, tá?